noite a todos. Que Deus nos abençoe. É sempre uma alegria termos a oportunidade para conversarmos sobre o Espiritismo segundo as obras de Allan Kardec. Quero inicialmente agradecer aos dirigentes dessa casa, o Leonor, o Fernando, pelo carinho, a acolhida dos amigos que estamos fazendo aqui nesse país tão maravilhoso. Então agradecemos eu e a minha esposa Lília pela acolhida tão carinhosa, tão fraterna que temos recebido. Rapidamente eu quero só mostrar a Kardecpédia e depois irmos para o tema que escolhemos para conversar com vocês na noite de hoje. A Kardecpédia, que vocês estão vendo no quadro, basta digitar kardecpedia.com, kardecpedia.net, .com.br, vocês vão cair nesse site que é totalmente gratuito, tem também os aplicativos nas lojas da Apple e do Google, que também é totalmente gratuito, para estudar as obras de Allan Kardec. Aqui estão os 22 livros, mais o catálogo racional, as 23 obras que Kardec nos deixou. Elas estão em português, todas elas, tem em francês, todas elas, a maior parte já em inglês, um bom volume em espanhol, alemão, italiano, russo, chinês tradicional, chinês simplificado. A ideia foi fazer um ambiente de estudos da obra de Kardec para o mundo. A gente brincou quando criamos com um grupo de amigos na cidade de Curitiba. Esse projeto era que a gente queria levar Kardec para o mundo, não apenas em língua portuguesa, ok? Bom, para estudar é fácil, você escolhe o livro, então clicar aqui, Livro dos Espíritos, eu já fiz isso, para adiantar um pouco, e a gente cai aqui na obra O Livro dos Espíritos. Em geral, a gente sugere que você estude o livro em papel. Eu, por exemplo, adoro o papel, né? Depois dos 30 anos, né? A gente prefere, às vezes, olhar o papel do que o virtual. Então, você abre o papel e, ao mesmo tempo, você entra no virtual. Por quê? Porque no virtual, as obras estão relacionadas entre si, o que não é possível lá no papel. Então, por exemplo, suponha que você quisesse estudar o tema perispírito. Poderia aqui na lupa digitar a palavra perispírito, que você iria encontrar em todas as obras de Kardec que tratam da temática. Ou então, para quem se recorda, o tema está na segunda parte de O Livro dos Espíritos, aí, que é do mundo espírito ou mundo dos espíritos. Tem aqui o item perispírito, tem as questões, que são 3 sobre o tema, e você tem aqui o texto das perguntas. Ok? Qual é a diferença? É que você vai aqui embaixo, onde está escrito mostrar itens relacionados, vai abrir as outras obras de Kardec que tratam desse tema. Então está aqui uma lista enorme de lugares em que Kardec trata do perispírito. Claro que você não precisa anotar isso. Então, se você quer estudar um deles, basta clicar nele, que ele já abre. E você, então, pode estudar aqui, qualquer que seja que você clica, ele abre, então, para você estudar. Desta maneira, você é capaz de estudar um tema em todas as obras ao mesmo tempo. Então, essa é uma vantagem da Kardecpédia, além de poder fazer pesquisas em frases. Sei lá, bota aqui, fora da caridade. Quando você vai pesquisar frases aqui na ajuda, ele explica, se você botar entre aspas, ele vai buscar aquela frase do jeito que você escreveu. Fora da caridade não há salvação. Ele vai achar em todos os lugares em que, por exemplo, essa frase ela aparece nas 22 obras de Kardec. Lembrando que esse é um projeto exclusivamente com as obras de Allan Kardec. Não é porque a gente não recomenda nem gosta de outros livros, não é isso. É que o objetivo do projeto foi focar nas obras de Allan Kardec. Então é um projeto em que você tem todas as obras e muito mais. Você pode, por exemplo, se eu escolhi ali uma questão, ou mesmo todas elas, mas vamos pegar aqui só a 23, eu poderia comparar 2 idiomas. Por exemplo, comparar o português com o francês, que se a pessoa está com uma dúvida de tradução, ela quer olhar no original francês, ou ela pode escolher inglês,
e português, inglês, francês, então ela consegue também comparar 2 idiomas entre si. E se ela gosta de também olhar todo o conteúdo das obras, eu vou sair daqui, ela pode também aqui, ó, no caso de obras e documentos, ela vai conseguir acessar os originais. Então, se ela pegar aqui o Livro dos Espíritos, por exemplo, ela vai ter algumas obras para baixar, fazer download em português, algumas edições que nos deram a autorização para colocar, as obras originais também, tem todas as edições aí de O Livro dos Espíritos, inclusive as edições que Kardec corrigiu para 1018 perguntas e não 1019, então todas as edições você pode baixar dos originais, e aí são imagens. Então, fotocópia do tal como ele publicou, não é texto digitado. Isso é bom para você confrontar com o texto original, tal como Kardec colocou. E tem vários outros idiomas também, árabe, búlgaro, tcheco, e aí vai. Tudo que a gente foi conseguindo de traduções de O Livro dos Espíritos, nós colocamos aqui à disposição das pessoas se querem estudar num idioma até diferente dos 9 que estão aqui, ok? E isso vale para tudo mais, isso vale para a Revista Espírita e vale para todas as obras de Allan Kardec. A gente procurou, então, colocar material. Tem muito mais coisas aqui para vocês consultarem, eu só queria dar essa visão geral para vocês conhecerem a Kardecpédia, é totalmente de graça, só não é 100% de graça porque eu não posso pagar a conexão de internet para vocês, né? Vocês vão ter que estar conectados na internet para fazer. Mas se baixarem os aplicativos, você vai baixar, perdão, aqui eu entrei no meu ambiente de administrador, se vocês baixarem os aplicativos, vocês poderão, com os aplicativos, baixa uma vez só, escolhe o idioma, e ele traz tudo já daquele idioma, então você pode estar dentro do avião sem conexão ou num lugar sem conexão, que você continua estudando na Kardecpédia, mesmo não estando conectado, ok? Bom, eu escolhi para a gente conversar um pouco hoje um tema muito importante, que é um tema sobre as leis morais. E eu resolvi trabalhar com vocês a lei de adoração. Esta é a primeira lei moral proposta por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Se vocês duvidarem, eu abro aqui na Kardecpédia, vocês vão ver lá que a primeira lei moral é a lei da adoração. Allan Kardec propõe 10 leis morais. 10. Tá? Eu estudo as 10 leis num dos meus livros que trata exatamente das leis naturais e a verdadeira felicidade. Mas eu escolhi explicar para vocês alguns itens apenas dessa lei da adoração. Não dá para estudar toda a lei da adoração durante 50 minutos, 1 hora. É impossível, nós gastaríamos o seminário aqui de muito mais tempo para fazer isso. Mas essa é uma lei muito importante e é curioso a ordem que Kardec coloca. No meu livro Ordem Didática, eu explico por que Kardec deu essa ordem, qual foi a ordem que ele deu e por que ele ordenou do jeito que ele ordenou. Primeira lei, adoração, segunda, trabalho, depois reprodução, conservação, destruição, e aí vai. Por que ele deu essa ordem, de que forma ele agrupou? Não vamos fazer isso aqui. Mas essa lei da adoração ela é muito especial, como a gente vai ver. A ordem é, de certa maneira, a ordem que deve fazer com que eu tente cumprir. Nós vamos ver, se der tempo, que a lei da adoração é um pressuposto para você conseguir cumprir as outras leis. Para você praticar as 10 leis morais, que deveria ser o objetivo da nossa vida na Terra, nós somos espíritos imortais, que estamos aqui com um propósito, com um objetivo, como vocês estudam aqui na casa quando fazem um curso de espiritismos. Temos o objetivo de progredir como espírito, e para isso as leis morais constituem o grande roteiro. É tão importante que Kardec vai escrever, para explicar mais ainda essas 10 leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desenvolvimento dessas leis que se encontram no Livro dos Espíritos. Então essa é uma lei importante,
E nós vamos ver que ela é o auxiliar poderoso que a gente tem à disposição para a gente poder conseguir praticar as outras leis morais. Para a gente entender isso, a gente deve começar com essa questão que vocês já conhecem, né? Quem não se lembra, a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, né? Talvez uma das perguntas mais colocadas aí à disposição, em que Kardec pergunta que é Deus. Então ele está perguntando o que se pode dizer sobre Deus. A pergunta que remete muito à natureza. Responder o que é dizer qual é a natureza. Mas, claro, a natureza divina não pode ser discutida por nós. Então a gente tem que encontrar um outro jeito de caracterizar Deus para que a gente tenha condição de compreender. E os espíritos escolheram algo curioso. Eles disseram que está aí, Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira, são sinônimos, causa primeira ou primária, é uma questão do tradutor, que preferiu usar uma expressão mais erudita, primária, e mais alguns tradutores usam a palavra primeira. É a mesma coisa, de todas as coisas. Bom, o curioso nessa resposta é que ela tem uma ordem. Primeiro, os espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema, depois a causa primária. Essa ordem tem tudo a ver quando você vai estudando o Livro dos Espíritos e vai para o capítulo 2. O capítulo 1 desta primeira parte é sobre Deus. O capítulo 2 é sobre os elementos gerais do universo. Eu vou falando aqui, porque tenho de memória, mas se duvidar eu abro a Kardecpédia. Então, o capítulo 2 são os elementos gerais do universo, em que nesses elementos, Kardec coloca 2 elementos fundamentais nessa ordem, espírito e matéria. Qual é a distinção? A distinção é: espírito é a causa da inteligência, é o princípio inteligente, a fonte da inteligência. A matéria é apenas um instrumento que o espírito usa para interagir no universo, para aprender, para crescer, progredir. Matéria é ferramenta, a consciência, o ser é o espírito. E é muito interessante porque quando ele coloca Deus como a inteligência suprema, ele cria agora um vínculo poderoso entre o espírito, nós somos espíritos, e Deus. Porque se nós temos inteligência, o que caracteriza o espírito é a inteligência. E se Deus é a inteligência suprema, há uma possibilidade de interação. Por que a gente pode interagir com Deus? Porque Ele também é inteligência, e nós somos inteligência. Uma inteligência conversa, dialoga, se comunica com outra inteligência. Só que Deus é a inteligência máxima possível. Supremo é uma palavra que se aplica para dizer que não tem nada acima. Nenhuma inteligência é mais inteligente que a inteligência divina. Então ela é suprema, o máximo. Isso significa que se você dialoga com Deus, entra em comunicação com Ele, você está entrando em comunicação com quem mais sabe. Olha, se Ele é o que mais sabe, a sua vontade reflete a sua sabedoria. Então, se submeter à sua vontade é uma decisão de inteligência, em primeiro lugar. Embora, para muitas pessoas que adotam religiões, vai dizer que isso é uma decisão de fé. É mais que de fé, é uma decisão de inteligência. Porque é simples, né? Se você está com uma dor de dente, você procura quem sabe tratar. Você vai ouvir a opinião de um dentista, de um especialista naquilo. Por quê? Você sabe que ele sabe mais, você vai prestar atenção, seguir a sua recomendação. Ora, se Deus é a inteligência suprema, qual recomendação melhor a ser seguida? A de Deus, né? Porque se Ele é a máxima inteligência possível, não tem ninguém que pudesse dar a melhor orientação do que Deus. Então, veja, ao dizer inteligência suprema, cria-se um vínculo com esse elemento do universo chamado espírito.
Então, você tem que Kardec chama, nesse capítulo 2, a trindade universal. Deus, Espírito e matéria constituem os 3 elementos. Sendo Deus a inteligência suprema, o Espírito a causa da inteligência em nós somos espíritos, e a matéria é o nosso instrumento. Então, quando usa a expressão causa primária, ele se refere mais propriamente à matéria. Que quando a gente estuda a ciência, a gente percebe que a chamada lei de causalidade, que estabelece que todo fenômeno, efeito, tem uma causa, na matéria isso é determinante. Por isso a gente consegue, no campo material, fazer previsões incríveis, né? Previsão do que vai acontecer, se você der um tiro, onde a bala vai, previsão, que faz com que a gente tenha toda essa tecnologia aqui. Isso significa uma compreensão do processo de causa e efeito. Então, essas 2 expressões, inteligência suprema e causa primária, estão vinculados a esses 2 elementos do universo. Espírito como ser inteligente e matéria como meio, como recurso de que se utiliza o espírito. Quando a gente diz que causa primária está fortemente ligada à matéria, não quer dizer que não esteja também no espírito, já que Deus criou o espírito. Ele também é a causa primeira do espírito, do princípio inteligente. Então você tem esses elementos que geram, nesse primeiro momento, esta consequência. Deus, inteligência, nos permite que nós, que somos inteligência, entremos em contato com ele. Isso aqui já é o fundamento para a lei de adoração, como vamos ver. Que nós vamos ver que adorar a Deus é entrar em comunicação com ele. Ora, como é que eu posso me comunicar com Deus? Porque eu sou inteligente e ele também. E seres inteligentes podem entrar em comunicação. Não dá para a gente conversar com um livro, né? Ou com uma pedra, né? Eu não estabeleço com uma pedra uma comunicação. Eu não estabeleço com a matéria uma comunicação. Ela não me responde, né? Eu não tenho como dialogar com a matéria. Mas com outro ser inteligente, sim. Então, esse é o primeiro elemento importante. O segundo, para a gente entender mais a lei da adoração, Allan Kardec apresenta nesse item 13, na questão 13 de O Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar dos atributos da divindade. Como é que eu tenho que atribuir qualidades a Deus? E eu escolhi apenas uma, que é esse atributo que é um dos mais importantes, que diz que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então veja que pensamento primoroso. Então quando eu penso em Deus como uma inteligência suprema, não esqueço, jamais, ele é soberanamente justo e bom. Então tudo aquilo que obedece à vontade divina é justiça e bondade juntos. Então se eu penso em qualquer momento de sofrimento, de dor, de luta que eu estou vivendo, eu jamais posso dizer que está havendo injustiça da parte de Deus. Porque ele é soberanamente justo. E a justiça é definida por Allan Kardec e pelos Espíritos como sendo expressada na frase que Jesus propôs: a cada um segundo as suas obras. Essa é a definição da justiça divina. Justiça divina é uma atribuição de Deus. Muito cuidado, porque a palavra justiça também pode significar, seja a justiça humana, na nossa legislação, legalidade, seja a famosa virtude da justiça que está na ética. A virtude da justiça, eu ser justo, é uma coisa. Deus é sempre justo. Então, por isso, Allan Kardec, na sua sabedoria, vai escolher 2 expressões de Jesus diferentes. Para caracterizar a justiça divina, ele usa a frase
cada um segundo as suas obras. Mas para caracterizar a virtude da justiça, ele usa outro pensamento de Jesus. Queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. Então, esta frase, queira cada um para os outros o que deseja para si próprio, é a frase que deve caracterizar a minha conduta se eu quero ser justo. Então, se eu quero ser justo, eu tenho que respeitar os direitos dos demais. O que eu quero, para mim, eu vou ter que oferecer também para os outros. Então, isso é a virtude da justiça, que pode falhar, né? Que ela cabe ao homem e nem sempre o homem é justo. Mas Deus não. Deus é sempre justo. Ele sempre dá a cada um segundo as suas obras. Por isso, Kardec, no Céu e Inferno, que é o livro que trata da justiça divina, isso é muito importante. Quer estudar a justiça divina, vai ler a obra O Céu e o Inferno. Por isso, Allan Kardec vai dar, nesta obra, um título maravilhoso. Ele vai dizer, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E ele vai mostrar no Céu e Inferno que a justiça divina funciona sempre, porque é atributo de Deus, não é dos homens. Mesmo quando o homem não é justo, não pratica a virtude da justiça, Deus é sempre justo. Nunca a justiça divina falha. Então, Kardec, com todo cuidado nessa obra Céu e Inferno, ele vai apresentar como funciona a justiça divina, dando a cada um segundo as suas obras. Então, quando você olha esse atributo de Deus, você começa a pensar, espera aí, ele é a inteligência suprema, pode conversar comigo. Ele é soberanamente justo e bom. Então, esse diálogo vai ser muito importante para mim, porque eu sei que eu vou me comunicar com alguém que é sempre justo e é bom. E não é só justo e bom, é soberanamente justo e bom. Significa que essa justiça e essa bondade se faz sempre, sem exceção. Então, isso abre uma perspectiva para a gente entender por que o Espiritismo é uma doutrina que propõe uma providência divina, uma ação de Deus no universo. Diferente da concepção, por exemplo, muito conhecida na filosofia, chamada deísmo, ou a proposta deísta, que é a proposta de que Deus fez o universo e saiu fora. Ou seja, ele cria o universo com suas leis e sai fora e não se mete. Esse é o deísmo, que acha que o universo funciona sem Deus. Não é a visão do Espiritismo. Deus criou o universo e permanece atuante permanentemente nesse universo, porque ele criou seres inteligentes, nós, espíritos, que temos a capacidade de fazer escolhas, temos um livre-arbítrio, e se eu tenho a capacidade de fazer escolhas, eu posso pedir ajuda para fazer essas escolhas. Ora, para que eu possa pedir ajuda para fazer as melhores escolhas, eu tenho que me dirigir ao Criador. É Ele que vai me auxiliar neste processo de fazer as melhores escolhas. Então veja que até agora eu estou só preparando o terreno para a gente estudar a lei da adoração. Como a lei da adoração se fundamenta na ideia de Deus que o Espiritismo apresenta. De um Deus soberanamente justo e bom, de uma inteligência que pode conversar comigo e de uma inteligência que age neste universo e que não está fora do universo. E que, portanto, faz todo sentido entrar em comunicação com ele. Porque se ele não se metesse, como é o caso da proposta deísta, para que eu ia conversar com ele? Imagina se eu adotasse uma postura deísta. Não, Deus fez o universo com suas leis e não se mete. Então, para que eu vou conversar com ele? Né? Porque tudo vai funcionar do jeito que sempre funcionou. Não faz sentido eu pedir alguma coisa. Pedir para quê? Se ele não pode mudar as coisas, se ele não pode interagir. Então, para o deísta, não faz nenhum sentido uma lei de adoração.
Para o Espiritismo, não. Tem uma providência divina. Então, agora, passado aí esse fundamento filosófico de por que a adoração faz sentido, vamos entrar um pouquinho na lei da adoração. Vejamos. A primeira pergunta da lei da adoração, essa pergunta 649, é a primeira pergunta que começa a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Lembrando, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Primeira parte, causas primárias, vai da pergunta número 1 a 75. É uma parte mais curta, são 75 questões que Kardec vai aprofundar na obra A Gênese. Depois, a segunda parte vai das 76 a 648, a segunda parte, que se chama do mundo espírita ou mundo dos espíritos. É a parte mais longa de O Livro dos Espíritos, vai da pergunta 76 até a pergunta 648. E nessa pergunta 648, Allan Kardec propõe aos espíritos as 10 leis morais, que ele vai estudar na terceira parte, e os espíritos respondem para ele que essa divisão em 10 é a divisão que Moisés propôs dos 10 mandamentos. Então há um vínculo entre as 3 revelações, né? A primeira revelação, Moisés, a segunda, o Cristo, e a terceira revelação, o Espiritismo, tem um vínculo, é uma continuidade. Essas revelações estão ligadas entre si, porque todas são revelações comandadas pelo Espírito de verdade, por Jesus, que teve como um dos seus missionários Moisés, preparando o terreno, depois ele veio e apresenta a essência da lei de Deus, que é a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a lei de amor, e depois ele vem completando o ensino de forma admirável no Espiritismo. Então, na 648, os Espíritos já dão essa dica para a gente. As 10 leis nada mais é do que a divisão já proposta por Moisés. E Kardec, então, vai começar a primeira como lei de adoração com essa pergunta muito importante. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Então, veja que ele já coloca aqui o mecanismo. Eu vou adorar a Deus em pensamento. Não é uma adoração exterior, por alguma prática exterior. Essa é a visão do Espiritismo. A gente respeita concepções religiosas que proponham adorações exteriores, usando mecanismos materiais. Nós respeitamos. Mas, para o Espiritismo, a adoração é um ato de pensamento. E lembra que o Espírito, em ser inteligente, tem como atributo fundamental o pensamento. Pensamento é o seu atributo fundamental. Então, por meio do pensamento, pensando em Deus, o homem aproxima a sua alma dele. Olha que coisa incrível. Então, o homem faz essa aproximação, é entrar em sintonia com quem mais sabe. Isso é uma prática. Quanto mais, todos os dias, a gente vai praticando isto, nós vamos percebendo como se dá essa sintonia e o benefício que a gente conquista com essa sintonia. Só quem pratica todos os dias, várias vezes por dia, percebe esses benefícios. Bom, e Kardec, então, vai agora um pouquinho mais adiante, veja que eu dei um salto da 649 para 659, porque, como eu disse, não daria tempo de estudar todos os detalhes desta lei da adoração, que eu explico lá no meu livro. Bom, mas aí, qual o caráter geral da prece? Bom, os Espíritos começam dizendo, a prece é um ato de adoração. Já disse que a adoração é elevar o pensamento a Deus. Então, a prece é uma forma de pensar entrando em comunicação com Deus. Então, de novo, a própria prece aqui é um elemento mental, é uma conversa de pensamento, não é um processo exterior de adoração, mas um processo interior. E os Espíritos continuam. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em
comunicação com ele. Veja, pôr em comunicação. Olha, só faz sentido comunicação se a gente vê que a comunicação é uma via de mão dupla, né? Comunicar é apresentar o pensamento e estar preparado para ouvir uma resposta, senão não há comunicação. Há apenas uma informação. O que é o processo de comunicação? O que é usar o celular para comunicar? É fazer uma interação, em que você apresenta o seu pensamento e pode ter uma resposta. Isto é garantido por quê? Pelaquela primeira pergunta que vimos. Deus, sendo inteligência, pode conversar comigo. E a gente vai aprendendo a fazer essa interação. E agora vem a frase que é muito importante. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Pedir nós já estamos acostumados, não é assim? Hã? Quem é que não pede? Né? Não há nenhum mal nisso. Nós temos que pedir constantemente. Pedir é muito importante, porque nós, espíritos imperfeitos, que temos todo um processo ainda longo de caminhada, vindo de uma experiência pregressa que não foi de boas escolhas, porque se estamos num mundo de provas e expiações, a expiação significa receber de volta as consequências do mal que fizemos ontem. Prova pode não ser expiação. Então você pode ter um espírito bom, que não tenha feito nenhum mal, e que venha encarnar num mundo de provas e expiações para nos ajudar. E ele pode até sofrer neste mundo, mas esse sofrimento não é expiação. Nós vamos dar um exemplo com segurança: Allan Kardec. Allan Kardec era um espírito da segunda ordem, da ordem dos espíritos bons ou elevados. Ele não fez mal no passado para sofrer na Terra. E ele sofreu muito. Se você estuda a vida de Kardec, e agora você pode ler, inclusive nos projetos sobre as cartas, você vai encontrar, ou na Revista Espírita, você vai ler Kardec várias vezes muito doente. Quase desencarnou algumas vezes. Né? Então, ele sofreu fisicamente. Mas esse sofrimento dele não era uma expiação, era uma prova. Porque ele estava fazendo isso a nosso benefício, trazendo para a gente, ou interpretando para a gente esse pensamento dos espíritos, para que a gente conhecesse aí o espiritismo. Então, pedir, nós temos que pedir. Aliás, vocês vão encontrar em cartas de Kardec, que já estão à disposição na internet, ele pedindo ajuda várias vezes. Então, a gente deve pedir. Mas isso é muito fácil, né? A questão é o que pedir. Também não é objetivo aqui da nossa prece. Falamos um pouco disso quando estivemos lá em como é que é? Sandelgas, né? É essa a pronúncia? A gente falou um pouco da eficácia da prece. O que eu vou pedir que eu ganho? 100%. Se eu pedir, eu levo. Então, eu expliquei lá como Kardec coloca o pedido que tem 100% de eficácia. Se pedir, você vai levar. Mas cuidado, hein? Que a gente sempre pensa assim, eu quero pedir a cura. Não é isso que ele fala. Ele propõe o que eu pedir, que eu vou levar sempre. É coragem, é resignação, é paciência. E é ideias, sugestões, para que eu, por mim mesmo, com essas ideias e sugestões, possa encontrar solução para muitos problemas. Então, é isso que tem 100% de eficácia. Não é pedir riqueza, saúde, o amor que gostaria de encontrar. Nada disso. É pedir e levar, são essas coisas. Se pedir coragem, vai levar sempre. Se pedir resignação, vai ganhar sempre. Se pedir paciência, vai ganhar sempre. E se pedir sugestões
para você encontrar soluções para o seu progresso, para o seu crescimento, isso você vai levar. Agora o resto, você até pode pedir, né? Eu costumo dizer que no jogo do pedir, a gente nunca perde. Só empata, né? Por isso que me recordo que uma vez, quando eu era pró-reitor de uma universidade, cujo o dono era um homem muito rico, aliás, continua muito rico em Curitiba, tem muitos negócios, eu um dia virei para ele: o senhor não quer dar essa BMW para mim? Ele disse não. Bom, não, eu já tinha, né? Ou seja, você nunca perde no jogo do pedir, porque o não você já tem. Então, você pode pedir o que você quiser, mas lembrando que o ideal é pedir aquilo que você tem possibilidade de ganhar. Você até pode pedir a cura, mas a cura depende de vários fatores, como o Espiritismo nos explica. Depende daquilo que faz parte das minhas provas, da minha expiação. Há no Evangelho uma passagem muito querida de uma mulher cega, em que o Espírito se dirige a ela, se eu não me engano, João Vianney, em que ele fala: minha irmã, eu sei que você adoraria enxergar, ver, mas infelizmente não posso atender esse seu pedido. E ele vai justificando para ela, né? Porque ele não podia atender aquele pedido, mas a conforta, a consola, a orienta, e ela sai melhor desse tipo de experiência. Então, nem tudo o que você pede, você leva, mas essas coisas que eu falei, você vai levar. Mas pedir é fácil, né? Estamos acostumados, vamos esquecer o pedir. E o louvar? Será que praticamos o louvar? O que é o louvar? É quando você abre o seu coração, abre a sua sensibilidade para perceber Deus em toda parte. Quando você olha um dia lindo, um céu estrelado, e você se abre, sente a presença divina. Nossa, quão belo é esse universo. Quando você reflete sobre a alma humana, que você é um espírito imortal. É um super-homem sem a criptonita, já que o espírito nunca adoece. Nunca pode ser destruído. Nós somos indestrutíveis. E você fala: nossa, Pai, fui feito como um ser imortal, indestrutível, para a felicidade, para percorrer esse universo maravilhoso, deixando esse corpo grosseiro, abandonando o mundo de provas e expiações, caminhando para mundos felizes. E você: Pai. Então você vai ampliando a sua sensibilidade para ver o lado bom das coisas, para perceber a justiça, o amor, a bondade divina. Louvar é abrir a sua sensibilidade àquilo que é belo, grandioso, nobre. Esse é o exercício de louvar. Você não precisa dizer nada, você só se abre para essa harmonia, essa beleza, essa presença divina em toda a parte, numa formiga, num vulcão, num terremoto, no sol, num planeta. E você: meu Deus, que é isso? Num sorriso de uma criança, né? Ou quando você está acariciando um cão que está sempre ali, né? Por mais que às vezes você seja ingrato com ele, ou você seja indelicado, ele permanece ali, alegre, para recebê-lo, e você vai se abrindo para esta presença permanente de Deus em toda parte. Então, esse é o louvar. Quem aprende a louvar fica muito mais sensível ao que é nobre, ao que é grandioso, fica mais sensível à prática do bem, à prática da caridade, é mais sensível à piedade, a ter compaixão, a perdoar, a amar, porque ele se abriu para a divindade. Essa é a atitude de louvar, que a gente tem que praticar todo dia, né? Começamos com aquelas coisas que a gente gosta, né? Abre o dia de sol, abre um céu estrelado, o sorriso de uma criança. Comece a praticar se abrindo, e depois você vai aprender a ver beleza, harmonia em toda parte. Até numa doença, numa crise, numa dificuldade, você vai aprendendo a ver a justiça e a bondade divina se manifestando em toda parte. Esse é o louvar. E depois,
a gente não pode esquecer de agradecer, né? Como a gente é ingrato, como a gente é ingrato. A gente não agradece a oportunidade que a gente tem, por mais difícil que seja, né? Quantos espíritos estão no mundo espiritual esperando uma oportunidade para encarnar, para resgatar o erro do passado, para se refazer, para conquistar novos amigos, para eliminar aqueles sentimentos ruins que cultivou no passado, e muitas vezes tem que esperar, porque ainda não teve a oportunidade, ou ela vai demorar ainda, e nós aqui estamos no corpo, convivendo com as pessoas certas, no lugar certo, lugar que escolhemos, porque nós escolhemos as nossas provas e expiações. Entrem na Kardecpédia, escrevam lá, escolha de provas em um livro dos Espíritos, e você vai descobrir que você escolheu essa existência de provas e expiações. Ah, mas eu não lembro. O esquecimento é benéfico, porque se a gente lembrasse, nós íamos lembrar de todo o peso que trazemos. Imagina você lembrar o quanto foi covarde, o quanto foi cruel, o quanto foi ingrato em vidas anteriores. Nós não aguentaríamos o peso da lembrança. Então, o esquecimento, como vai mostrar Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar do esquecimento do passado, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós não resistiríamos se lembrássemos de tudo. Então, nós escolhemos. Então, vamos aprender a agradecer esta oportunidade que nós temos. E é curioso, vai dizer um espírito na revista Espírita, o espírito George, que Deus ofereceu o que há de melhor para nós. O céu estrelado, esse universo extraordinário, um corpo biológico incrível, que permite o espírito aprender, crescer, se movimentar, viver nesse universo. Ele fez tudo isso em festa, como vai dizer George. Ele que é esse Senhor que dispôs o universo de tal maneira em que a gente se sente bem, agradável, e que a maior parte dos problemas que vivemos são causados pelas nossas paixões, né? Pelo egoísmo, pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, pela mágoa. Os principais problemas humanos são causados pelos próprios homens, que não sabem conviver em harmonia, que buscam guerras, que buscam lutas, guerras dentro de casa, no seio da família, no vizinho, no trabalho. Os maiores problemas que vivemos não são causados pela natureza, por Deus, mas por nós mesmos. E George vai lembrar, e quantas vezes nós agradecemos a Deus nos momentos de alegria, né? Porque Ele coloca toda essa alegria ao nosso lado, e a gente agradece isso. Ou a gente só lembra dele quando a gente está triste, sofrendo, diz George. Você está sofrendo, está numa situação de dor, de agonia, aí você lembra de Deus. E esquecemos de pensar nele, nesses momentos de alegria que vivemos. Olha aqui, nós estamos aqui, olha como é bom estar aqui com vocês. Como é bom a gente estar entre amigos, entre pessoas que se amam, que se respeitam, em que um pode ajudar um ao outro, em que a gente se abraça, em que a gente ora em conjunto. Agradecer a Deus a oportunidade de sermos espíritas, de estarmos numa casa espírita, de estarmos num ambiente de oração. Ah, como é bom agradecer, porque a gente aprende o valor da gratidão. Como é bom quando a gente ajuda alguém, um amigo, e a gente percebe a gratidão no olhar, a gratidão no gesto. Não precisa ter a palavra, a gente sente o valor da gratidão todas as vezes que nós vemos alguém ser grato, ou quando a gente é grato. Então, agradecer é entrar em sintonia com os bons espíritos, porque quem não agradece é um revoltado,
é um infeliz, é um indignado. E se a gente entra nessa faixa da revolta, da indignação, da tristeza, nós nos ligamos aos espíritos desse mesmo nível, que aumentam esta carga de tristeza, essa carga de desânimo. Quando a gente agradece, a gente entra em sintonia com os bons espíritos. Esses que vão fazer esse papel de exercer o intermediário entre nós e a divindade. O processo de comunicação entre nós e Deus se dá por intermédio desses espíritos elevados que escutam as nossas preces dirigidas a Deus e vêm conversar conosco, nos atendendo, nos dando sugestões. Então, todas as vezes que louvamos, que pedimos com sinceridade, que agradecemos, nós criamos este vínculo. É por isso que Santo Agostinho, numa mensagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo vocês que saiam daqui, coloque lá na Kardecpédia essa frase: felicidade que a prece proporciona, e vocês vão encontrar uma mensagem admirável desse espírito que na Terra viveu lá no século IV da era cristã, como um grande filósofo, um grande homem religioso, um dos pais da igreja no começo do cristianismo primitivo. E ele então escreve de uma forma admirável, e eu escolhi apenas um pequeno trecho, já que a mensagem é muito rica. Ele diz assim: a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Olha que frase, como são tocantes, né? Quando a prece envolve o coração, seja num pedir, num momento de tristeza, seja o agradecer, seja o louvar, ela toca fortemente, porque é o pensamento sincero, é quando a gente se abre, sem medo de se abrir, porque a gente está se abrindo para Deus, nós estamos nos abrindo para os espíritos elevados, que são os nossos mais dedicados amigos, mais sinceros amigos. E ele diz aqui assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que frase profunda. Tinha que vir de um filósofo. As paixões são as emoções que decorrem da influência da matéria. É um tipo de sentimento chamado emoções que decorre dessa influência. Para dar um exemplo, se a gente recebe um pisão no pé de propósito de alguém, a gente sente dor, né? Mas é muito comum, ao recebermos esse pisão proposital, que além da dor a gente sinta o quê? Vontade de torcer o pescoço caridosamente da pessoa, né? Porque a gente é espírita, né? A gente tem essa emoção ruim que vem de raiva, de revolta. Cuidado para não virar uma emoção até de ódio. Esta emoção que surge por influência de uma dor, de algo que nos falta, de uma carência, é chamada tecnicamente de paixões. Então o que Santo Agostinho está propondo? Na hora que a raiva está tomando conta de você, a emoção é algo forte. Ela produz uma vontade, ela estimula a sua vontade para fazer alguma coisa. Em geral, essa alguma coisa não é boa. Então, quando você ora, é como se o orvalho divino viesse e aplacasse, e diminuísse o calor dessa paixão. Então, quando alguém lhe agride, ao invés de revidar, ore. E você vai ver que aquela raiva diminui, magicamente diminui. E você, ao invés de ficar com raiva, fica apenas com um sentimento de reprovação. Porque você não aprova aquela conduta se ela pisou de propósito no seu pé. Então, ao invés de sentir raiva, que é uma emoção terrível, que podia levar você a uma agressão física, a fazer algo impensado, você ora. Neste momento, esta paixão diminui de intensidade. E ao diminuir de intensidade, você consegue controlar. Por isso que os espíritos, ao tratarem das paixões, no capítulo da perfeição moral, no último capítulo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, eles têm um item chamado paixões. E eles usam uma metáfora
curiosíssima para representar as paixões. Ele diz o seguinte: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado. Um corcel é um cavalo puro sangue. Então, a paixão em si não é má. Ela pode levar o homem a fazer uma boa coisa, desde que ele consiga dominar o cavalo e dar uma direção para ele. Então, ele precisa dominar e dar uma direção, dando a direção no bem. Então, se você está doente, vem a paixão da tristeza, natural. Porque se você ficasse alegre com a doença, você não ia procurar cura. Então vem a paixão da tristeza. Então você segura esse cavalo e direciona para tratar da doença. Agora não, vem a paixão da tristeza. Você solta as rédeas do cavalo, a tristeza vai aumentando, daqui a pouco vira depressão, revolta, indignação, queixume, reclamação. É o cavalo que você deixou as rédeas soltas, não direcionou, porque é claro que você tem que sentir um certo nível de tristeza diante da dor, do sofrimento, mas controlando, direcionar a tristeza para a solução do problema e não para aumentar o problema. É o que ocorre muitas vezes com aquelas pessoas que acabam se entregando tanto à tristeza e acabam virando pessoas com depressão, com essa doença tão terrível que tem levado tanta gente ao suicídio, porque ele não foi capaz de dominar esta paixão, para que ela não levasse ele para um caminho que ele não deveria ir. Então, Santo Agostinho é muito lúcido. Nessa hora é prece, gente. Pare, vem uma tristeza, ore. Vem uma raiva, ore. Vem um ciúme, ore. Vem uma inveja, ore. E você vai ver que ela vai diminuindo de intensidade. E ao diminuir de intensidade, você consegue direcioná-la para o bem. É por isso que elas são, como dizem os espíritos, como um cavalo puro sangue, um corcel, que se você souber dominar e dirigir, você vai obter boas coisas. É o caso do amor, paixão. O sujeito está apaixonado, enamorado por alguém. Se ele não controla, não precisa dizer para onde vai. Ele costuma fazer loucuras, bobagem, porque sentiu por alguém um amor que ele não soube domar e controlar. É o amor-paixão. Nós estamos falando aqui do amor incondicional do Cristo, que já não é mais paixão, é apenas um sentimento puro, por excelência. Está uma diferença entre sentimento e paixão. Às vezes tem nomes parecidos. Nomes parecidos. O Fernando lembrou no começo, orgulho bom. Orgulho é uma paixão. Ser descontrolada vira o orgulho mau. Mas você ter esse sentimento de apreço por alguma coisa, de exaltação por alguma coisa, de um valor que você dá, sob controle não tem nenhum problema. Mas se você já começa a achar que é o cara, você já começa a descontrolar. O orgulho é quando você olha no espelho e começa a se admirar em excesso. Ter um pouco de admiração por si, é claro que você tem que ter. Porque se você não admirar nada de você mesmo, você é capaz de não admirar ninguém. Lembra a frase do Cristo? Amar ao próximo como a si mesmo. É amor de si, não é amor próprio. Amor próprio gera orgulho. O orgulho descontrolado, o amor de si, sim, você tem que amar a si próprio. Mas cuidado para não amar demais a si próprio. Se você ama demais, você se considera o cara mais importante que o outro. E é o orgulho descontrolado ou o orgulho ruim que gera o egoísmo, que é o filho mais terrível do orgulho, como vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem primorosa assinada por Emmanuel, em que ele fala que o egoísmo é o filho do orgulho e é o pior de todos os filhos, porque ele é capaz de gerar a violência, a agressividade, o indivíduo só pensa em si, esquece do outro. Então, você controla a emoção, direciona para um lugar bem, não há nenhum problema. Então, o sentimento puro por excelência é diferente do sentimento chamado emoção, paixão,
que decorre da influência que a gente ainda sofre da matéria, em que a gente valoriza demais o corpo, né? Quando você valoriza em excesso o corpo, você passa a ser controlado por todos esses apetites, por tudo isso que envolve o próprio corpo, e o sensível passa a dominar você, porque você não aprendeu a dominar essas paixões. Então veja que Santo Agostinho é de uma lucidez impressionante. Na hora que vem a emoção, pare e ore. E você vai ver os defeitos. Por isso ele vai dizer, filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Então, essa é a prece. Você vai, né, recolhido, sozinho. E sozinho aqui não significa sozinho fisicamente, significa em pensamento, recolhido. Nesse momento em que você se dirige a Deus, se dirige ao seu anjo guardião, esquece todos os problemas, tudo aquilo, e abre o seu coração para Ele, e você vai sentir os efeitos extraordinários dessa prece. Pratique, gente. Quem pratica, sabe do resultado. Mas não pratique uma vez só, não. A gente tem que orar mais do que freira em sexta-feira da paixão. A gente precisa orar mais. Não durma sem orar a Deus, pedindo ao anjo guardião que o acompanhe durante o sono. Não acorde sem orar, pedindo a Deus que o seu anjo guardião possa assisti-lo durante o dia. E em todo o contexto de vida, ore! E você vai perceber o resultado. Só quem ora sabe disso. Você fica mais confiante, mais seguro, melhor no seu ambiente de trabalho, melhor na sua convivência familiar, o clima na família melhora, as condições de vida vão melhorando dia a dia, na medida em que você pratica regularmente a oração. Mas não é de boca para fora, não é pronunciar palavras, é a oração sincera do coração. É esta que exatamente faz isso aqui, ó. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Você vai descobrir isso. É impressionante como a gente aprende com a prece, como as ideias vêm, como as coisas fluem. Nem sempre é, às vezes, o que você gostaria. Eu me recordo uma experiência curiosa, estava vivendo um contexto de muita dificuldade, e eu fui tomar banho, chorando, porque eu estava vivendo um conflito muito grande, uma dificuldade muito grande no seio da família, e eu orava. Naquele momento, com lágrimas, abri o coração, e eu ouvi uma vozinha que me disse assim, egoísta, você está sendo egoísta. E eu não tinha pensado nisso. Eu achava que o problema era o outro, e não eu o problema. É muito curioso, a gente sempre acha que o mal está nos outros. E naquele momento eu percebi que o mal estava em mim, e saí dali melhor, prestei atenção, refleti melhor, e vi que de fato era eu que estava sendo egoísta, e quem tinha que mudar aquilo era eu, e não a pessoa que estava vivendo aquele conflito comigo. Então veja que nem sempre você vai ouvir o que você acha ou que gostaria, porque o papel dos espíritos superiores é inspirar ideias sãs. Não é concordar contigo em tudo. Não é fazer prece para ter conivência do espírito, para que ele siga exatamente o que você quer. Abra e você vai ouvir ideias sãs, boas resoluções, que nem sempre vão concordar com o seu próprio desejo, com o seu próprio pensamento. Então, quem ora adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha, isso é muito importante. Você continuando errando, cedo ou tarde você ia atrair uma série de consequências danosas para a sua vida. E na hora que você entrou
na inspiração da prece, teve boas ideias, muitos males que surgiriam para frente, porque eram consequências naturais das suas escolhas equivocadas, vão desaparecer. E você vai perceber que o caminho vai ficar muito mais suave, o caminho vai ficar muito melhor. Então, gente, eu quero deixar aí para vocês essas reflexões. A importância da gente pensar na adoração como a primeira lei moral que vai nos ajudar a praticar todas as outras. Porque eu só vou conseguir praticar as outras se eu tiver esta ajuda de Deus por meio dos bons espíritos que nos inspiram. E aí você vai conseguir praticar a lei que sintetiza todas as leis, como o espírito que responde à pergunta 648 vai dizer para Kardec que a 10ª lei moral resume todas as outras 9. E a 10ª lei moral tem como título Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, quem pratica a primeira lei está muito mais preparado para praticar a 10ª, porque vai compreender a justiça, vai compreender a bondade e vai praticar a caridade. Então fica aí o meu desejo sincero para vocês. Vamos estudar mais Espiritismo, vamos estudar mais Kardec, para viver Kardec, não apenas para demonstrar conhecimento intelectual. O Espiritismo é delicioso, é um deleite intelectual, não tenha dúvida, mas o objetivo não é apenas o conhecimento, é o conhecimento que se transforma em vida, em realização. Porque eu digo sempre, viver o ensinamento de Kardec é viver o que Jesus nos legou na sua mais completa pureza. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe.